Olá, arianos, tudo bem? Aqui é a Vivi Aureli. Eu deixei o de vocês, o de Sagitário, para depois eu estava muito cansada. Essa leitura, eu vou até simplificar ela, mas ela vai ser por trimestre. E eu tinha falado que iria fazer e vou fazer, até porque a gente ainda está no meio do primeiro trimestre, então é possível você usar essa leitura, né? E aí você pode usar ela para os outros trimestres, ok? Eu vou fazer daquele jeito que eu tiro todas as cartas já, e aí eu já interpreto, tá bom? Vamos lá, Áries, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Vivere, Veniversum, Vivus, Vit. Vivere, Veniversum, Vivus, Vit. Vivere, Veniversum, Vivus, Vit. Primeiro trimestre, honrarias. Segundo trimestre, guloseimas. Nossa, coisa boa. Vivi, ainda não tenho honrarias, então espera que terá. Você tá no meio do primeiro trimestre ainda. Terceiro trimestre, a lua. Quarto trimestre, esculpir. E vamos para os números, né? A gente tem o 49, primeiro trimestre, que dá 13. 13 é a carta da morte. Se a gente reduz, é a carta do imperador. Existe aqui um renascimento, alguma coisa que vai permitir que você reconquiste ou retome o seu poder pessoal, tá? Isso pode estar relacionado a um grupo, na sua família, no seu trabalho, tá? Mas tem essa transformação, esse renascimento, tá? No segundo trimestre, a gente vem com o número 24, que dá o número 6. E o 6 vai falar de escolhas e de parcerias. A partir do momento que você retoma o seu poder, você vai ter que fazer escolhas. Essas escolhas, elas são importantes, por quê? Porque depois do 6, que é a carta dos enamorados, vem o 7, que é a carta do carro, e é a numeração que vem na sequência, porque o 34 do terceiro trimestre dá 7, e o 61 dá 7. A gente percebe aqui a presença muito forte do número 4, né? 49, 24, 34. Então, o 4, que é a carta do imperador, que representa Áries, é um número que está presente. O 4 também representa a organização, a estruturação, tá? O 7 significa a frutificação. Isso vai ficar muito claro no sentido de se esculpir aqui, no último trimestre. Eu vou fazer aqui um parênteses, tá? A gente separa por trimestre para entender dinâmicas, tá? Então, vocês têm um mapa astral, cada um aí tem um mapa astral bastante heterogêneo. Para alguns, isso acontece bem fortemente por trimestre, para outros, essa situação acontece mais ou menos ao mesmo tempo durante o ano, né? Todos os trimestres. Só que tem trimestre que o assunto vem mais à tona, né? Que nem quando vamos supor que você vai fazer o download dos 4 arquivos que compõem o seu ano de 2026, que são os trimestres. Então, às vezes a gente vê o quê? Vai um de cada vez, né? Quando acaba de fazer um, depois vai o outro. Às vezes acontece que eles vão fazendo o download tudo ao mesmo tempo, não é isso? E aí, às vezes, um vai mais rápido, depois o outro vai mais devagar. É mais ou menos isso. Então, depende muito aí. Então, você não precisa ficar preso ou presa ao trimestre. A ideia de que existe, obviamente, aqui um movimento e uma coisa vai levando a outra. E é óbvio que a gente não toma só uma decisão, por exemplo, no segundo trimestre, a gente toma decisões. A partir do momento que você está com poder, você vai tomar decisões importantes nas várias áreas da sua vida. Então, obviamente que isso vai ser estruturado de maneira diferente, com dinâmicas diferentes, tá? Então, vamos lá de novo. Vocês têm a honraria, então tem uma mudança aqui, um renascimento no primeiro trimestre. Aí tem as escolhas e as parcerias, elas serão muito importantes, elas serão provavelmente essenciais para o segundo semestre, né? Com ênfase nessa estruturação, nessa moldagem, nesse novo formato no último trimestre, porque tem aqui um novo formato. No terceiro trimestre, tem a carta da lua, tá? É como se você estivesse já moldando, talvez até uma vitória, né? O 7, até no baralho meu, aqui dos 4 elementos que a gente já vai usar, que eu vou usar nos 4 elementos, na verdade é o tarô dos anjos.
O número 7, que é a carta do carro, é o Arcanjo Miguel, que vai falar de sobrepujar os inimigos, né? Então, a gente tem aqui um momento muito crucial no terceiro trimestre, porque a Lua traz o quê? A Lua traz aquilo que está oculto. Agora, vamos pensar que 7 é esse. Nós temos 2 setes. Eu uso muitos números, tá, gente? 2 setes. O primeiro 7 é composto pelo 3 e 4, Imperatriz e Imperador, que é um casalzinho, que de certa forma se formou com a carta dos enamorados. Aqui foi tomada. Esse casalzinho não é uma questão de gênero, é uma questão de energia. Um tem uma energia, um lado tem uma energia yin, o outro lado tem uma energia yang. Então tem um lado que nutre, que tem a estrutura ali, tudo, e tem o outro que tem a ação, tá? E aí, esse equilíbrio entre esse masculino e feminino, yin e yang, escutar e falar, né, agir e esperar, ele vai ser muito importante no terceiro trimestre. Então, não adianta, por exemplo, para você conseguir aqui, nessa escolha 61, né, vai dar o 7, que é a vitória e que é, de certa forma, esse esculpir, você vai sentir realmente um novo Ares aqui, uma nova pessoa. Tem essa coisa do novo, tá? Até porque o 49, que dá o 13 no primeiro trimestre, que é a carta da morte, que fala de renascimento, dessa fênix, ela fala de se organizar e de fechar ciclos, né? O 4, estruturar, organizar, e 9, fechar ciclos. Quando você renasce, não dá para ser o que você era antes. Isso é muito importante, você tem que ser alguém diferente. Porque senão, de fato, não aconteceu o renascimento, tá? Eu sinto que esse renascimento vai permitir que você faça escolhas das suas parcerias de maneira mais sábia, né? Isso vai ser muito importante. Só que vai ser crucial para a vitória do último trimestre, vai ser crucial que você, como eu falei, 34, equilibre essas energias yin e yang. A carta da Lua fala que tem muitas coisas ocultas, talvez não mostrar todo o jogo, né? A Lua fala também de sonhos, né? Tem alguma coisa sendo construída aqui, ó. É importante sonhar, é importante ter o que quer. O que que acontece? Tá bom, tô me direcionando, tô tomando decisões, para onde você quer chegar? Qual o seu sonho? Isso é muito importante ser bem construído nesse trimestre. Por quê? Porque depois isso será esculpido. Então, assim, e talvez já seja algo muito importante. O que você for projetar, você tem que esculpir, tá? Pode ser que isso, por exemplo, se você está falando aqui de que você renasceu, pode ser um relacionamento. Pode ser um relacionamento que já exista, e aí esse relacionamento, você vai renascer, e para esse relacionamento, você vai tomar a decisão de ficar no relacionamento. Nesse casamento, desse relacionamento, você vai ter que, eu acho que você é muito número 4 aqui, Ares, você vai ter que entender a natureza do número 3 ali, que vai falar de expansão, nutrição, né? Que vai falar desse feminino, da receptividade. Não é porque você faz as coisas, então que o número 3 não tem valor, porque geralmente isso acontece em qualquer, até empresa, né? A gente, por exemplo, vamos falar de show, você vê ali, claro, acaba que o personagem, o ator, a atriz principal, o bailarino, bailarina principal ali do teatro, eles são as vedetes da situação. Mas aquilo ali nada seria daquele jeito, e eles têm, claro, o talento, sem dúvida alguma, se não tivesse toda uma produção atrás, né? Vai ter a pessoa que vai cuidar de figurino, e às vezes sim, um figurino, tem coisa que você pode dançar super, mas sem um figurino não vai dar, né? O figurino é tudo, o cenário é tudo, tudo é tudo. Só que a gente tem um lado chamado bastidores, é o número 3, tá? É muito importante você valorizar os bastidores, você entender a importância. E no relacionamento, entender a importância daquela pessoa que, de repente, você é uma pessoa mais ativa na relação, entender a importância da pessoa que está te dando suporte, tá? Porque sim, o 3 nutre, então ele te dá suporte, tá? Ele é o seu combustível, tá? E aí, quando você chega no quarto trimestre, quando você fez essa escolha, você tem esse novo começo, tá? Então, me parece uma reviravolta bastante positiva aqui para o signo de Áries. Vamos pegar agora os 4 elementos por trimestre, tá? Terra, primeiro trimestre, então. Terra, 6 de ouros. Fogo, 6 de espadas. Número 6, bem forte, né? Que tá falando o quê? Desse equilíbrio e das escolhas. Mente, 7 de ouros. Até aqui, vocês não estavam travados, a mente tá um pouquinho travada, né? Focada no 7 de ouros aqui.
E o ar, o 8 de paus. Eu vou pegar todos, aí eu vou comentar com vocês. De novo, segundo trimestre, terra, 10 de ouros, maravilhoso. Realmente, segundo trimestre. O primeiro trimestre ele já vai ser muito bom, ele vai ter uma virada aqui, tá? Vai ter uma virada. Mas eu acho que essa concretização dessa virada, essa estruturação, meio que você aproveitar que realmente, né, os frutos dessa situação, você vai conseguir sentir efetivamente, né, no segundo trimestre. O eremita, no elemento fogo. O 7 de espadas no elemento ar. Apesar de você estar com muita clareza aqui, pode ser que você descubra, nessa sua escolha, agora tá. Alguma coisa vai permitir que você, alguma situação vai permitir que você tome o poder novamente. Com o 7 de espadas, lembra que você vai fazer uma escolha importante? Você vai ter muita clareza quem te traiu, quem se beneficiou e quem não se beneficiou com você. Quem quis pegar, por exemplo, sabe quando você tá bem, tá todo mundo lá, aquele puxa-saquismo, de repente se for na sua vida pessoal, né? Você podia ter pessoas aí que estavam sempre com você, pode até ter atrapalhado aquele seu relacionamento, né? E aí esse relacionamento você vai retomar, só que aí você vai perceber quem é quem, tá? Tudo vai ficar muito claro. Por que que você vai perceber? Porque a hora que você tiver de novo com algum poder aqui, pode ser que essas pessoas venham se aproximar. E eu vejo, por que eu tô falando isso? Porque com o fogo, com a eremita, você vai tomar uma ação de estar com as pessoas, mas você vai escutar a sua voz interior. Você não tá tão suscetível mais que nem antes. Ó, a carta do carro que eu falei para vocês, que é o Arcanjo Miguel, elemento água. Tá, só que eu vou voltar depois para entrar em detalhes para falar para vocês o que é terra, fogo, ar e água, tá? Muitas vezes tem gente que gosta só desse pedaço da leitura. 8 de ouros, aqui vamos de novo, terra, muito forte para o campo material, tá? Porque o terra, o tempo inteiro saiu elementos terra, tá favorecendo, e são cartas até então muito boas, tá? Terceiro trimestre, 8 de ouros, reconstrução, 5 de paus no elemento fogo, reconstrução, mas a base um pouco, vai ter que dar, você vai ter que vencer aqui, eu acho que você vai conseguir antagonismos, tá? Porque o 5 de paus vai falar dos seus concorrentes, de pessoas que estão ali, né, que estão contra você. Outro 7. Saiu 7, 7, agora 7 de paus na mente. Que forte. Lembra que o 7 está muito presente também. O 7 fala da consciência. Parece que você vai acordar, né, Ares? Você vai acordar, né? Você estava dormindo no ponto aqui, provavelmente a respeito de relacionamentos, de parcerias, tá? Rainha de ouros é no elemento no elemento água, que está favorecido também. Último trimestre, as de espadas no terra. É o único elemento. Nossa, o as de espadas é uma carta muito forte, mas o as de espadas no terra, ele pode estar representando essa reconstrução que a gente falou ali, mas a energia principal desse terra é de análise. É como se você estivesse reconstruindo, de repente você parasse aqui, alguma coisa pode estar acontecendo, que a gente vai ver o que que é, e você fosse analisar o que está acontecendo. 10 de copas no elemento fogo. Elemento ar, 9 de copas. Cartas maravilhosas, mas que estão travando. Vou falar uma coisa para vocês. Vocês estavam indo bem no último trimestre, você tem que se reconstruir. E eu sinto que quando você ganhar, você vai cometer o erro de novo. Você tem que tomar cuidado com isso. 10 de espadas. E o 10 de espadas, eu tinha intuído que aqui você ia cortar pessoas. Só que você está tomando essa decisão não de maneira racional, de maneira emocional. Porque vocês têm uma volta por cima tão fenomenal aqui, que vocês vão atrás desse sonho de vocês e eu sinto que você vai cortar pessoas. Bom, vamos tentar entender, tá? Porque o 10 de copas aqui e o 9 de copas não estão favorecendo ar e fogo. Todos os seus elementos estão travados no último trimestre. Até então estava indo bem, tá? Tinha um ponto ou outro que eu vou comentar com vocês agora, tá bom? Primeiro trimestre, então, o que é terra? Dinheiro, aquilo que você vai manifestar. Você veio aqui para saber o que acontece no seu terra. Mas o seu terra, ele é um evento
você existindo ou não, a Terra existe aqui, tá? Então, antes de mais nada, existe um fator que é coletivo, que é uma estrutura que você vive. Você vive dentro de um contexto, de uma estrutura e tudo mais, tá? E aí tem a parte que te cabe aqui, né? Daquilo que você produz, do que você está criando de realidade. É a parábola das moedas, né? O que, que você está fazendo, né? Se você só está passando, você tá de férias na vida, ou se você está aqui fazendo a sua parte, tá? Então, a gente tem esses dois aspectos. Então, o Terra fala de dinheiro, trabalho, compromissos de relacionamento, saúde física e o tempo, simplificando. O elemento fogo fala de desejos. Os desejos vão levar vocês a tomar decisões, ações, né? Vai falar de espiritualidade e de força de vontade. Nem sempre a ação é ativa, tá? Às vezes a ação é passiva. Às vezes eu quero ter uma ação passiva, ou às vezes eu preciso ter uma ação passiva porque as coisas não estão nas minhas mãos. Isso pode ser, dependendo do contexto, uma decisão que você tome, que você não quer se envolver com algo, você vai esperar ver o que acontece, ou pode ser uma decisão sua, tá? Aliás, pode ser uma coisa imposta a você, você não tem poder sobre a situação, então você é obrigada a esperar, ou pode ser uma decisão sua de esperar, pode ser as duas coisas. Elemento ar, ele vai falar daquilo que você projeta da sua mente, o que você está arquitetando para sua vida, né? Então, o elemento ar geralmente vai direcionar, ou deveria, direcionar o elemento fogo. Quando o elemento fogo está agindo por conta própria, ou você está debaixo de uma circunstância que não é você que está agindo, então você está como coadjuvante na história, né? Ou você está no fogo tomando ações. Você pode estar tomando essa ação consciente, que seria ótimo, ou você pode estar tomando por instinto. Por instinto pode dar certo e errado? Pode dar certo e errado, que aí vai depender muito das suas retificações, né? Às vezes o seu espírito está aqui, ele também está se retificando e às vezes ele faz besteira, né? Ele vem com, não o espírito, né? Junto com a matéria, né? Você pode estar vindo com algum tipo de vício, assim, vício de atitude, tá? Ok, então o elemento ar, aquilo que você está projetando, se você não tem nada na cabeça, fica mais difícil, né? Geralmente as pessoas que constroem a própria vida têm um plano, tá? Ou têm consciência do que está rolando. Quanto mais consciência você tem, mais ferramenta você tem para poder agir sobre as circunstâncias da vida. No elemento água, vai falar do seu campo emocional, a sua vida interior, como você se sente, como você tá, porque você pode ter uma pessoa que tem tudo maravilhoso, em volta falta nada, tá tudo, só tem alegria, e ser uma pessoa triste. Tá entendendo? Que a gente tem um mundo interior e a gente tem as relações, né? Um mundo exterior emocional, as nossas relações, tá? Esse é o elemento água. Beleza. Então, primeiro trimestre, renascimento, organização, fechamento de ciclo. Você tem uma pessoa que aparece com 8 de paus aqui, eu sinto vocês um pouco ansiosos, meio que à espera de um milagre. E realmente um milagre acontece através de alguém, porque os 6 de ouros, algumas cartas você vai ver alguém fazendo assim e alguém colocando arroz, por exemplo, trazendo abundância, tá? Uma ajuda, uma mão ali, né? Ajudando, tá? E eu tô achando que é uma pessoa mesmo, que o 8 de paus fala de milagres, tá? E eu sinto que isso pode até ser que venha nos 45 minutos do segundo tempo. Então, existe essa energia de reviravolta que vem através de uma pessoa, tá? A partir daí, pode ser também que essa reviravolta aconteça porque você tome uma atitude completamente diferente. O 6 de espadas é quando a gente, no elemento fogo, tá tomando uma atitude de mudança radical a respeito de algo, tá? Por algum motivo, você tem uma mudança radical. Essa mudança, para alguns, é uma vontade, o 6 de espadas fala de uma mudança de mudar de lugar. Uma mudança, o 6 de espadas pode ser uma mudança de país, pode ser uma mudança total de atitude. Você tem um cotidiano, você pode mudar a sua casa, você pode estar mudando de casa. Vai ter uma mudança muito grande aqui. Você deixa de entrar em conflito, de ficar escutando, né, alguma coisa. Eu sinto que você está tentando encontrar a sua individualidade. Por isso que você tem o eremita depois. Pode ser que você escutou muita gente, eu acho que você vai começar a escutar a si mesmo, a si mesma, tá? Eu acho que tá na hora mesmo. Por quê? Porque ficou claro que no segundo trimestre, quando você consegue aqui, né, você vai renascer no primeiro, você tem uma certa autonomia, você retoma aqui o seu poder, que você, com os 7 de espadas na sua mente, vai ficar claro para você quem é quem, né? Então, eu acho que você não tem consciência plena de quem é quem, você pode estar usando aqui um pouco, um basta, tipo, você pode ter escutado alguém, não, faz isso, aí só você, sabe aquela coisa? Você tá lá, você fez, mas na hora de pagar o preço das escolhas, só ficou com você as escolhas. Eu sempre falo
se for para pagar alguma coisa, eu quero pagar pelos erros que eu cometi, né? Não aquilo que me foi induzido, certo? Até porque a único aprendizado que você vai ter nessa circunstância é não confiar nos outros, né? Na sua mente, você está com a mente no primeiro trimestre um pouco fechada, o 7 de ouros, vocês estão procurando, provavelmente, esse renascimento. Então, o 7 de ouros vai falar de uma colheita que você está esperando, né? De uma necessidade de ter paciência. Vocês estão muito focados numa colheita aqui. Pode ser que seja para o ano de 2026, pode ser que seja ainda para o primeiro trimestre, pode ser que seja a combinação das duas coisas, tá? Segundo trimestre, a gente já sabe que você se renovou, 6, que é a soma lá, vai falar de equilíbrio, vai falar de uma escolha, vai falar de uma estruturação a partir dessa escolha. Eu sinto que você vai tomar as decisões, tá muito forte aqui o arcano maior. Você não tinha arcano maior nenhum. O primeiro trimestre depende muito de você mesmo. No segundo trimestre, já temos 2 arcanos maiores, o que mostra que uma força externa, o próprio universo, está mexendo aqui numa circunstância, tá? Então, o elemento o 9 com 7 dá 16, né? Porque a carta do carro é 7, e o 9 do eremita vai dar 16, que é a carta da torre. E a torre também, que é 16, vai dar 7 do carro. Tem um direcionamento aqui, tá? Você vai ter consciência de... Aqui tá muito pro lado pessoal, gente. Mesmo que seja profissional. Você vai sacar quem é que puxou seu tapete, quem é sabe, o que é meu, o que é seu é nosso. Quem é que só quer sair na foto com você quando você tá bem. Os traíras aqui, você vai descobrir, vai ficar tudo muito claro para você. E você, no primeiro momento, pode ser que essas pessoas comecem a aparecer, você vai perceber a falsidade, você vai ficar na sua, você vai tomar uma decisão aqui, né? E essa decisão, ela tem a ver com escolhas a respeito de pessoas, né? E provavelmente tem gente que vai ficar para trás. Eu não sinto que você... Esse tal corte que acontece, ele acontece lá no último trimestre, que eu acho que é quando você consegue vencer algo definitivamente, tá? Então, aí você faz um corte, sem dúvida. Eu até acho que vocês foram bem sábios. Você, no segundo trimestre, já sabe quem tá do seu lado, quem não tá, só que você não demonstra isso, tá? O que você faz a partir do momento que você sabe quem é quem, e você tá direcionando a sua energia para as pessoas que estão te ajudando a se recuperar, você vai consolidar com o 10 de ouros essas alianças e você vai criar essa estrutura que você precisa, porque o 10 de ouros é o máximo da estrutura. Então, vocês estão aqui super preparados no segundo trimestre. Terceiro trimestre, você vai se reconstruir, tá? Você vai começar a perceber, porque assim, até então, você não fala na cara das pessoas que você sabe que elas não prestam. Só que aqui, na prática, as pessoas pensam que você, provavelmente, como você não foi explícito ou explícita de que você não confia mais naquela pessoa, você fez aquele jogo né, de deixa pra lá, né, você focou nas pessoas que estavam perto de você, mas você não cortou as outras, vai haver aqui no terceiro trimestre uma certa... As suas atitudes, porque você vai tomar uma atitude com 5 de paus, vai trazer um certo conflito. Então, quando você começa a agir, porque então, até então alguém achou que você continuaria sendo algum tipo de marionete. A gente já entendeu que você não vai ser, né? E essa marionete não leve a mal, tá? Você confiou em pessoas que não são confiáveis. Se é de espadas, é claro, sabe? Você vai confiar um banco de sangue, um banco de sangue para um vampiro? Não, né? Então, assim, você confiou um banco de sangue para um vampiro, foi isso que você fez. Então, é claro que essas pessoas, elas estão contando, como você não mostrou, né? Porque você só estava observando, né? Então, elas acharam que você estaria fácil de manipular. Quando você começa a tomar atitudes aqui que vai contrariar outras pessoas, você percebe que, apesar de não dar resultado negativo para você, eu acho que os outros começam a perceber, né, que não era bem do jeito que eles imaginavam, tá? Por quê? Porque, de novo, por que eu falei isso? O 7 de paus é uma carta de resistência, uma carta de tentar ter equidade, de ter voz, de tentar delimitar a influência, principalmente nas ideias de pessoas ou grupos, tá? Entende? Então, e aí eu falei para vocês sobre valorizar o que é feminino e que é aquilo que nutre. E no campo das relações temos quem? Rainha de Ouros. Quem é que é a nutridora aqui? A Rainha de Ouros. Das rainhas, ela é a nutridora. Então, não precisa ser uma mulher aqui. Para alguns pode ser a mulher, pode ser a esposa, pode ser uma mãe, sim. Ou qualquer pessoa que te nutriu. E nutrição aqui é alguém que pode ter te dado uma capacidade de sobreviver materialmente, com dinheiro, pode ser alguém que te deu suporte,
criou condições, cuidou de você, tudo isso, tá? Pode ser um homem? Pode, tá? Pode ser. Mas tem esse aspecto do nutridor, ok? E eu sinto que aqui, quando você toma algumas decisões, vai haver alguns tipos de conflito. Você não vai, as pessoas vão tentar te influenciar, por isso 7 paus na sua mente, fala que vai ser difícil, que você tá com uma mente super forte. E sim, você vai se consolidar com as pessoas que te nutriram. Aí vai ficar claro que para aquele pessoal, eu acho que aqui você foi muito estratégico. Na hora de consolidar as relações, você tomou ação, mas uma ação interna. Você já sabia o que estava rolando, mas você se precaveu de não se enrolar demais. Quando chega no terceiro trimestre, você mostra que veio. E quando você mostra que veio, vai criar uma tensão. O que eu vejo? O segredo está no terceiro trimestre, entende? Essa coisa de quando você você está tomando as atitudes, isso vai gerar um pouco de desgaste, você tem que fazer isso de maneira bastante velada, não brigar, por isso a carta da Lua, por quê? Para confundir. A Lua também traz o quê? Confusão, tá? Me parece que você vence no último trimestre. Quando você vence, aí sim você vai fazer cortes, ok? Totais aqui, as de espadas. O seu terceiro trimestre é sobre cortes, é sobre direcionamento, é o raio laser. E esse as de espadas, ele conversa com o 10 de espadas. O 10, se a gente reduzir, vai dar o as de espadas. E o 10 de espadas saiu no elemento água, que vai falar do seu emocional e das suas relações. Emocionalmente, você mudou completamente a sua visão de algumas relações. Aqui, até então você estava com isso na sua mente, mas aqui você toma uma atitude de distanciamento. Então, vai ficar muito claro para você e para todo mundo, até porque você não vai conseguir mais nem esconder. E você vai cortar, tá? Quem? Pessoas. É como se 2026 é sobre relacionamentos. Quem você realmente confiou, quem você pode confiar, tá? Então, isso tá muito forte aqui. Na questão, no último trimestre, estamos no último trimestre. No último trimestre, todos os seus elementos estão travados, apesar de você estar se reestruturando, se reinventando, né? Você começou lá no terceiro trimestre, mas aqui você está se esculpindo, você está criando essa nova versão, tá? O 10 de copas é uma carta... Como é que você está fazendo esse corte? Olha só. Agora, até para dar um detalhe, o 10 de copas que tá rolando aqui, ele sai no fogo. Não é você que tá fazendo. Você não vai chegar e falar assim, eu não quero mais você. É como se aqui com o 10 de copas você deixasse uma situação, um grupo meio que tomar uma decisão sozinho. Sabe quando você fala, ó, não, você pode ficar comigo, mas é assim. Aí as pessoas vão falar, sim, não. Provavelmente esse corte vai acontecer porque as pessoas não vão aceitar essa sua versão. Você tá entendendo? Elas não vão aceitar essa sua versão. Então, esse corte é dado de maneira indireta. Você não toma uma ação do tipo, eu vou cortar você. Você vai perceber. Primeiro que vocês vão estar super felizes e que, de certa forma, com o 10 de copas, vocês vão ter aquele núcleo que te nutriu. Aqui vai estar muito importante família, para quem realmente tem uma família que defende, né? Família, mas também aqueles amigos próximos. É um grupo pequeno aqui, aquelas pessoas que você pode confiar. Nessa situação, o 10 de copas fala do quê? Fala de você deixar rolar. Você vai se impor, quem quer, quem não quer, sai. Entende? Então, eu vejo que esse corte acontece de maneira natural. Porque não porque você está cortando as pessoas, mas você está focando nas pessoas que interessam, e aí os outros vão pegar o banquinho e sair de fininho ali, né? Como diria lá, esqueci o nome do programa. O 9 de copas na mente fala da realização de um sonho. Eu sinto vocês aqui, claro, o 9 de copas é uma carta maravilhosa, mas quando sai no elemento ar, fala de um entusiasmo muito grande, tá? Toda vez que a gente está inundado pela água na mente, seja por coisas ruins ou boas, a gente tem uma tendência a fazer besteira. Talvez seja por isso que você não está tomando uma atitude. Você só vai tentar se manter firme, mas vocês estão super felizes aqui, gente. Naturalmente, o pessoal vai realmente sair. Por que eu falei que são pessoas? Porque o 10 de copas conversa com o 10 de espadas. Então, essa atitude, as pessoas vão tomar essa atitude. Ah, então eu não vou participar, então eu não quero. Então tá bom, então se eu não quero, não vou segurar ninguém. É nesse sentido, tá? E eu acho que você tá se reconstruindo aqui, tá?
Gente, eu fechei essa leitura porque o trimestral eu fazia de um jeito diferente. Eu ia fazendo trimestre a trimestre. Da maneira que eu fazia é bem legal, conta uma história super forte, só que assim, é super desgastante. Eu até posso fazer esse trimestre a trimestre dessa maneira. Porque tinha gente que fazia no aniversário, sabe? Ou quando a pessoa mudava de trabalho, ou ela estava numa nova fase de vida, na leitura particular. Vamos lá. Corpo. Vou pegar então tudo, tá? Corpo, mente, espírito, dinheiro, trabalho, relacionamento. Corpo. O Cavaleiro de Copas, desculpa, gente, me deu um branco aqui. Elemento, desculpa, mente, o Rei de Espadas, Espírito, o Louco. Mas vocês vão ter uma conexão meio divina aqui, né? Ainda mais que, ou é a pessoa que, o Papai do Céu, lembra do milagre com os relacionamentos? Realmente pode estar, alguém tem os 5 minutos e fala assim, vou te ajudar. Realmente tem um dedinho do Papai do Céu aqui, tá? Vamos lá. Dinheiro, 10 de espadas, trabalho, o diabo, relacionamento. A carta do Cavaleiro de Espadas. Esse é o primeiro trimestre. Vamos fazer agora isso para o segundo, terceiro e quarto. Segundo trimestre, corpo, as de ouros. Tem um lado físico bom aqui também para você. Corpo, mente, o 9 de paus. Espírito, eita, o 7 de espadas, mas eu acho que isso daqui é uma intuição que você vai ter, ó, porque o 7 de espadas vai conversando com a sua mente. É como se você não fosse, essa descoberta, você vai fingir que tá rolando, que tá tudo bem, que você não é bobinho, não é bobinha, e vai permitir que aquelas pessoas que não foram legais, elas se aproximem. Aquela coisa, né? Mantenha os amigos perto e os inimigos mais perto ainda, tá? Sinto que você vai fazer isso. Dinheiro, a carta da morte. Aqui tem um renascimento e tem um renascimento financeiro, dinheiro, trabalho, carta da força. Nossa, gente, é uma virada. Dinheiro, trabalho, relacionamento. Uau, o rei de ouros. Realmente confirma. Eu gosto assim, porque também a gente vai confirmando. Aqui tem uma energia maior, aqui a gente vai entendendo em que área tá acontecendo, né? E elas se confirmam. Terceiro trimestre, corpo, rainha de espadas. Rainha de espadas no corpo é uma necessidade da gente colocar esse emocional, ser um pouco frio para manter, inclusive, a saúde física, né? Sabe quando a gente precisa ter um pouco de sangue frio? Mente, a carta do sol. Você tem uma ideia brilhante, você não vai deixar ninguém mudar ela, realmente, no terceiro trimestre. Você tem uma estratégia, você não vai escutar ninguém. Espírito, 3 de espadas, ó. Só que assim, gente, tem que falar pra vocês. Tá, primeira vez o espírito, ele avisou a parte espiritual, você vai ter uma intuição. Aqui no espiritual, será que ele vai mostrar quem tá te traindo? Pode ser isso, por isso que você tem o 5 de paus. O espiritual fala, tem a sua ideia, haja, mas como eu falei pra vocês não estão cortando ninguém, tá? Você simplesmente aqui vai ficando claro que você só vai falar, olha, eu quero isso, e você não vai brigar, não vai contra ninguém, mas você vai falar assim, não, pode ser qualquer coisa, mas isso tem que acontecer. E isso tem que acontecer, que é uma condição sua para uma situação, vai fazer com que o pessoal ali, ou o grupo, ou alguém mais problemático se mostre. Você vai jogar verde para colher maduro, sabe? Dinheiro, cavaleiro de paus. Aqui tem um dinheiro chegando rápido. Trabalho, 2 de copas. Pode ser sobre essa sua parceria do trabalho aqui. Você já tinha feito a escolha no segundo trimestre, mas aqui você consolida, né? E aqui a gente tem o valete de ouros no relacionamento. É isso, consolidado. Muito forte que aqui você vai renascer, porque tem alguém te salva o primeiro trimestre. Segundo trimestre você vai tomar decisões, mas tudo está no plano das suas análises. Você está focando em quem te ajudou, né? Terceiro trimestre, você toma as decisões, você fala, não, tudo bem, você pode fazer o que você quiser, mas isso eu vou fazer. Então, você começa a mostrar e você continua usando a intuição. É como se primeiro viesse no plano da mente, né? A intuição,
fala assim: olha, presta atenção. Então, mentalmente você já começa a sacar algumas pessoas. Mas depois você continua, né? O espiritual fala, mantenha-se ali, né? Ele quer, o espiritual vai te mostrar os traidores. Quem são os traidores? Quem vai começar a brigar com você, porque a hora que você fala, não. Porque assim, tem alguma coisa aqui que, obviamente, vocês foram feitos de bobo, né? Não sei em que grau, pode ser ter sido muito forte ou não, mas para estar renascendo foi forte. Você confiou. Não é que você foi ver, você confiou, né? Quando a gente confia em alguém e alguém nos trai, né? Alguém só queria pegar carona com a na nossa cauda de cometa. Gente, adoro essa música. Da- Eu lembro que eu era criança quando eu escutava, né? É isso aí, entende? Você vai perceber que alguém quis pegar carona. É claro que isso é uma traição muito profunda, né? Espiritualmente, é como se vai, o seu espiritual, você não sei qual o nome que você dá para ele, tá? Vai te mostrar, tá? Vai ficar claro. Por isso que vai ficar fácil para você consolidar suas relações, porque se antes você já tinha meio que te deu o insight no segundo trimestre, ou tinha ali, parece que tinha boi na linha. Aqui não vai ficar pedra sobre pedra dessa certeza, por isso que você consolida os seus relacionamentos, tá? O espiritual tá te ajudando. Ele vai, por exemplo, de repente você tá fazendo algo, tá na sua. Eu não sinto você querendo brigar. O espiritual que vai fazer o outro se mostrar, vai criar um antagonismo no outro, tá? Então, de repente, você toma uma atitude, pode ser que numa circunstância normal, sem o espiritual agindo, a pessoa pudesse ficar meio brava, mas ficava quieta. Mas aquela vai se mostrar, porque o espiritual vai atiçar isso, vamos dizer assim, tá? Corpo, último trimestre, a sacerdotisa. Mente, o dois de paus, possibilidades. Espírito, seis de espadas. Lembra que o fogo é o espiritual, né? O seis de espadas. O espiritual tá com você desde o primeiro trimestre. No primeiro momento foi sobre uma atitude sua, que você resolve fazer uma mudança. Eu não sei se é sobre falar com alguém, você tem, pode ser uma ideia, né? Ou você tá tão focado em alguma coisa que você continua tentando e meio que você vai achar uma resposta ou encontrar uma. Eu sinto que aí é uma pessoa, um grupo que vai te encontrar. Você não desiste de alguma coisa. Dinheiro, a imperatriz, não quer dizer que a coisa não tá rolando, né? A gente já sabe que as coisas se transformam, você tá reconstruindo, né? Eu acho que você já vem se reconstruindo. Se você ainda não conseguiu perceber isso, vai ficar bem forte no segundo trimestre, né? No primeiro ainda você precisa de ajuda, pode ser que o primeiro ainda você precisa de ajuda, mas no segundo você já tá andando com as próprias pernas. Mas a abundância vem mesmo por causa de um corte, né? Que o dinheiro tá vindo, mas ele tá vindo desse terra onde tem um corte. Os urubus de plantão, os vampiros, eles vão cair fora. Eu acho que é bem isso. O seu guerrear, Ares, dessa vez, é um guerrear mais estratégico. Você vai deixar o outro meio que se matar sozinho, sabe? Bem arte da guerra, sabe? Dois de espadas no trabalho. Você vê que o dois está bem presente, equilíbrio, escolhas. Dois de espadas, sabe que aqui no trabalho, na prática, com quem você vai trabalhar, o que você vai fazer, ou se você é aposentado, aposentada, é o seu cotidiano, você sabe que você tem que fazer escolhas muito precisas, porque senão você vai, assim, o que é o dois de espadas? Você tem que escolher direitinho para você não cair na armadilha dessas pessoas que você ficou claro no terceiro trimestre quem são. Você pode estar num ambiente aonde, claro, que o sete de espadas está cheio de víbora, né? Obviamente. Está cheio de víbora, gente falsa, gente com duas caras, sem dúvida alguma é um ambiente complicado. E mesmo você tendo acordado, ou até porque você agora acordou, não é fácil você tomar decisões, né, consciente aqui, porque você demorou ou precisou aqui de toda uma circunstância para você descobrir quem era quem, né? Então você pode estar lidando com pessoas realmente muito falsas. Ou pessoas que de ocasião, né? É muito difícil hoje em dia a gente encontrar quem está do nosso lado, pessoas leais, né? Lealdade, eu já falei isso uma vez numa conversa, que o ativo mais rico que alguém vai ter ser a lealdade de alguém. Vai ser pessoas éticas e leais. Isso daí vai ser muito mais valioso que ouro. Entende por quê? Porque sem isso não se cria sociedade nenhuma, se cria caos, tá? Até entre os animais,
eles têm as regras deles. A gente, como seres humanos, a gente tá meio, se a gente olhar bem de fora assim, sem ficar imaginando que a gente é maravilhoso, a gente vai perceber que a gente está caminhando para o caos, né? E que sem essa lealdade e ética, porque assim, eu sou leal, mas antiético, eu sou leal enquanto me interessa. Porque se você não tem ética, é muito bom a gente testar a ética de alguém, porque se alguém é antiético numa circunstância, essa pessoa sempre será antiética em qualquer outra circunstância, não é? É sobre isso. 3 de paus nos relacionamentos. Aí aqui você começa a expandir, você vai fazer escolhas e vai expandir. Vamos lá, um resumo então? Olha, fisicamente, você tem aqui uma recuperação emocional, tem alguém que está te ajudando, uma reestruturação, principalmente física, no segundo trimestre. No terceiro, você tem que manter aqui um pouco esse sangue frio para não permitir que isso afete a sua saúde. A sacerdotisa para a saúde é alguma coisa assim. Eu sinto a sacerdotisa não exatamente como uma carta positiva, mas como uma carta que te traz um pouco de ansiedade emocional, tá? Por quê? Porque você vai ter que lidar com coisas invisíveis. A gente percebeu que você vai ter que tomar decisões, você não sabe quem confiar, enfim, isso te afeta um pouquinho, tá? Na parte da mente, vocês começam com o Rei de Espadas, que vai falar de uma mente bastante objetiva, né? Você tá muito focada num resultado, então pode até ser que essa sua insistência ela te leve realmente, né? Ou aquela coisa, né? É tão intensa esse seu pensamento, que efetivamente ativa aqui a ação de alguém. Eu tô achando que. Eu não sei se você fala, porque você toma uma atitude aqui. Eu acho que você vai acabar falando com alguém. Você tá tão focado em um assunto, vai vir, sei lá, a ideia de uma pessoa, você vai resolver falar com uma pessoa. Isso vai fazer toda a diferença no primeiro trimestre, tá? A parte financeira, com o 10 de espadas, você vai ter esse renascimento. Você vai contar com alguém te ajudando, inclusive financeiramente, e não é do grupo que você está acostumado, é de uma pessoa completamente diferente. No trabalho, a carta do diabo vai falar muito de manipulação. Sim, primeiro trimestre, gente. Eu acho até por causa da circunstância, você liga o seu botãozinho ali da sua mente, você está super focado, focada em resolver uma questão, tá? E você tá com o Cavaleiro de Espadas discutindo, conversando, tentando criar situações, né? Eu sinto que você tem dificuldade. Eu sinto que você pode ter começado o trimestre procurando situações de solução. Pode ser que você não encontre logo de cara, porque principalmente no trabalho é um ninho de cobra mesmo, né? E também o diabo fala de um trabalho, de um lugar onde tem muitas vezes poder e dinheiro envolvido, claro, onde ninguém quer trabalho, ninguém briga para trabalhar para ganhar porcaria, não é isso? Ninguém briga. Lá a pessoa tem que caçar alguém para trabalhar. Lugar que ganha muito, obviamente, todo mundo. Tem gente que vende o pai e a mãe, né? E tá tudo certo para conseguir, porque justifica, né? É aquela coisa da ética, tá? Então, é claro que você tem um pouco de dificuldade. Segundo trimestre, você se consolida, você se mantém firme no seu pensamento. Por quê? Porque você viu que já deu um resultado, uma pessoa veio te ajudar. Vai ficar claro para você, né, a partir daí, porque você meio que se reestrutura, principalmente fisicamente. Quem é quem? Então, mentalmente, você já está sacando quem é quem, tá? Porque você tem aqui um renascimento no primeiro trimestre, então primeiro que vão aparecer aquelas pessoas, oi sumida, oi sumido, né? Você sabe, né? Dinheiro, renascimento, então o 13 da morte vai ser o 4 do imperador, então as coisas começam a andar aqui. No trabalho, a carta da força. Se tem uma carta boa para vencer esse diabo, é a carta da força, tá? Por quê? Porque muitas vezes no ambiente onde a gente tem a carta do diabo, o diabo usa o que? A nossa sombra, os nossos medos, as nossas inseguranças, vai usar a nossa ambição, né? Ou na verdade, vai usar o nosso fascínio pelo material, né? Ele vai como se fosse uma isca, tá? É assim que o diabo consegue as coisas. E a carta da força traz o quê? Essa mente controlando esse seu instinto material, né? Ou essa sua sombra. Então, eu sinto que você toma controle de uma situação efetivamente aqui, tá? No segundo trimestre. Então, mesmo que você esteja nesse ambiente, você, provavelmente porque você inclusive se fortaleceu, tanto em termos financeiros quanto em termos físicos, né? Pode ser que você estava até meio debilitado emocionalmente ali. Você consegue ter força e vitória já aqui no seu ambiente de trabalho. No relacionamento, o Rei de Ouros tá falando dessa escolha, dessa abundância, então sim,
tinha ali um grupo ou uma pessoa no primeiro trimestre, você meio que com a carta do carro se direciona com essa pessoa, tá? Dentro de você, eu tô achando que essa atitude ela é mais dentro de você, porque a gente entende isso dentro do contexto, porque você vai mostrar direito quem você percebe quem são os traíras, mas você vai deixar os traíras acharem que tá tudo, que eles estão por cima da carne seca, que você não sabe de nada, que você não sacou nada, você vai se fingir, como diria uma chefe minha, você vai se fingir de morto para comer o coveiro, tá? Então, assim, é assim. Você vai ficar na sua. No terceiro trimestre, aí a coisa começa a virar, não é isso? E o alerta, né? Manter o equilíbrio dessa nutrição e dessa ação, por isso a carta da Rainha de Ouros, ela continua, que é no água, juntamente com esse valete de ouros, fala que você vai entender isso direitinho, você vai tomar uma ação de consolidar essas relações nutridoras. Isso vai ficar muito claro pro pessoalzinho que achou que fosse pegar onda com você de novo, de que você não é mais bobo nem boba, e é por isso que eles vão se antagonizar, tá? No terceiro trimestre, você vai ter que manter, assim, o seu sangue bem frio para manter a sua saúde, rainha de espadas na saúde, tá? Na mente, você tá com uma ideia, você vai ter a carta do sol na mente significa que a ideia é brilhante, de sucesso, e você não vai abrir mão dessa ideia, tá? E isso, você não vai criar essa briga, por isso que eu falei para vocês. Você vai colocar uma ideia e como de alguma forma você tá com o poder de agir, você vai agir em relação a isso. Se os outros gostarem dessa ideia ou não, você não tá nem aí. E aí, o que vai acontecer? E se antes você já sabia quem era quem, essas pessoas elas vão agir contra você. E é por isso que no espiritual, entre o segundo e o terceiro trimestre, no terceiro, o três de espadas no espiritual diz que Deus vai mostrar para você, né, quem realmente tem duas caras, quem é o traíra da situação. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe que no sete de espadas, você toma consciência que você foi feito de bobo. No três de espadas, no terceiro, você descobre o CPF e o CNPJ de quem fez isso. Vamos dizer assim, né? Para simplificar. Na carta do dinheiro, o Cavaleiro de Paus fala de um movimento bem forte financeiro aqui e rápido, tá? Fala aqui no trabalho dois de copas que sim, você consolidou as suas alianças, então por isso que, né? Não adianta agora, você consolidou, ainda mais com o valete de ouros nos relacionamentos. Você assinou o contratinho lá, você pôs a sua aliança ali com a pessoa, tá feita a aliança. Teve gente que tá ali, tá querendo aparecer na foto, mas já não é bem do seu lado que tá aparecendo. Tá me entendendo? Então, isso vai ficar bastante claro, tá? Último trimestre, aqui, corpo, como eu falei, vocês vão ter que usar muito a sua intuição, porque no trabalho você fez as alianças, mas você vai ter algum tipo de vitória que, a partir daí, você vai tomar as ações, e essas ações, elas continuam sendo ações passivas, você vai valorizar as pessoas próximas, aquelas que estavam perto da foto, provavelmente as demais vão te largar, mas você já estava contando com isso. Eu acho que a sua estratégia é essa. Você, na sua ideia da carta do sol, você já sabia, porque os traíras fazem o quê? Eles traem, né? Para isso que eles servem. Então, o que acontece? Você sabia que essas pessoas fariam um movimento, mas vocês estavam preparados. Tá me entendendo? Só que aqui, quando você. O que você faz? Você deixa as pessoas, elas tirarem, criarem esse antagonismo, tá? Elas realmente. Porque eu sinto que você não toma uma ação para ter esse corte. Há o corte, as pessoas vão querer ficar contra, mas você já tinha se preparado para isso, tá? Por quê? Porque a abundância está aqui, principalmente financeira, tá? E ela tá vindo com um avanço nas suas novas relações. Então, pode ser que você não tenha deixado explícita essas novas relações, você deixou aquela meia dúzia de tonto lá junto, mas depois esses tontos vão perceber que não vão ganhar um pedaço de bolo, vão querer sair, vão mudar, vão falar que você mudou de opinião. Não, a sua ideia desde o início é a mesma e você vai fazer aquilo que você queria fazer, que provavelmente foi a base daquilo que você falou para as pessoas e tudo. O que os outros falaram, você deixou os outros falarem sozinho. Você não falou. Sabe aquela coisa? A pessoa estava perto de você, ela falou, mas você não negou nem confirmou. É isso. Agora, vamos pegar aqui. Acho que eu falei para vocês que é longa, né? Essa última parte, eu vou pegar. Ai, gente, eu passei talco nas cartas. Elas são de papel, né? E ela seca e ela fica mais fácil.
E onde eu moro perto da praia, então aqui a umidade é alta, então tá saindo. Desculpa. Vamos lá. Primeiro trimestre, Rei de Copas. A força. Eu vou simplificar, tá, gente? Não vou fazer aqueles todos, não. Até porque fica super cansativo, né? E os enamorados. Mas eu acho que com o que a gente já tem aqui, tá mais do que maravilhoso, né? Segundo trimestre, a Lua. Olha só, a Lua, que é um movimento bem forte no terceiro, já estava aqui presente. As de Copas. Você já sabia onde você queria chegar? Segundo trimestre, quando você renasce, no primeiro, no segundo, tá tudo muito claro para você. Vocês vão ser muito estratégicos aqui. Dois de Copas, ó, que é o que acontece aqui no terceiro. No segundo, que eu falei para vocês, vocês já sabem, a aliança que vocês vão fazer, que é o dois de Copas, vocês mantêm escondida. Você tá entendendo? É isso que vocês fazem. Vocês não deixam claro que tá rolando, deixa os outros acreditarem. Aqui tá confirmando. Eu já vou voltar pro primeiro, tá bom? Terceiro trimestre, a carta da estrela. Cavaleiro de Paus. Eu não vou trazer para a situação, se for família, se for trabalho, porque eu acho que se for o caso de família para alguns, vai ficar claro aqui, né? Quem é quem na família, enfim. A gente já sabe que tem um núcleo bem pequeno que estava do seu lado. Pode até ser uma pessoa específica que, meio até aquela que você achava que não dava nada, essa pessoa ela vai te ajudar. Porque geralmente é assim, né? A gente acaba recebendo ajuda de gente que é quieta. Quando a pessoa faz muita alarde, como ela é boa, tá? Eu sempre desconfio. Eu nunca. Eu já fico com os dois pés atrás. Não sei vocês. O mago. É claro que não. É que assim, a pessoa que tá fazendo bem, ela não tem tempo de estar fazendo propaganda disso, né? Bom, o terceiro trimestre tá, ó, a soma da 18, que é a lua. Você mantém a estrutura de certa forma, você não lembra que é o que está confirmando. A ideia vem do segundo trimestre. Você tem que manter esse que a gente chama low profile, não fala muito, fica na sua tal, porque a virada para você manter, porque senão se você colocar situações muito antagônicas, as pessoas vão se preparar. Você tem que você tem que colocar na cabeça da pessoa que, no fundo, os traíras, que são seus inimigos, né? Gente, traíra é inimigo. De que eles estão no poder, que eles estão no comando, que você não sabe. Essa jogada, tá? Último trimestre, 2 de ouros. As de ouros. Gente, e o sol. Então, a soma dos trimestres vai dar 11 com 6, que a força eu uso como 11. 6, 17, a estrela. A esperança renovada tem aqui, sim, esse rei de copas provavelmente é a pessoa que vai estar te ajudando. Esse rei de copas geralmente é uma pessoa que entende o seu contexto. Exatamente o que eu falei para vocês, é um perfil mais quieto, é um perfil, inclusive uma pessoa que é boa, tá emocional, é uma pessoa empata. É alguém que entende o seu potencial, vê você além de algumas ações, vê você de uma outra perspectiva, enxerga talvez até o seu campo emocional, a sua alma. Sabe aquela pessoa que vê o nosso potencial? É o rei de copas. Tá? Essa pessoa vai te ajudar a dar essa volta, vai te trazer esperança. Tá? Só que ela já te avisou aqui que você vai ter que fazer uma escolha. Coisa pode ser realmente um enviado de Deus mesmo, né? Essa pessoa vai falar assim para você: olha, eu vou te levantar, só que você vai ter que entender algumas escolhas, tá? Que você vai ter que fazer. Essa pessoa pode, inclusive, estar te ajudando para você tomar consciência, ela te avisa. Tá? E a gente já entendeu que ela não vai te obrigar, ela vai te avisar, mas como é alguém que tá te ajudando a renascer, você vai levar muito em consideração, porque essa pessoa não é qualquer pessoa, tá? É uma pessoa que vai te ajudar financeiramente e tudo mais, ok? É a pessoa aqui. Aí o segundo trimestre, vocês vão ficar quietos aqui, tá? Você tá naquela coisa das escolhas, você vai fazer. Dentro de você, você tá com a sua autoestima retomada, as de copas, e você tá feliz. Mas você não vai mostrar isso para os outros, e você internamente está fazendo as suas escolhas. Para você, você já sabe com quem você vai estar no terceiro trimestre, com quem você está consolidando, com quem você quer casar, com quem você quer assinar contrato e tudo mais. Só que você não fala.
No terceiro trimestre, meio que essa energia da Lua, ela tá aqui, mas ela tá oculta. Então, é como se sim, você tivesse aqui tomando atitudes, traz um certo movimento, traz aquela esperança que você tinha, você coloca aqui presente. Então, é por causa dessa sua ideia, nessa sua esperança no primeiro trimestre, nasce também uma ideia que fica tudo muito claro no terceiro, né? Você vai colocar essa ideia, você vai defender essa ideia, tá? E você vai tomar ação em relação a ela, você vai manifestar ela, a carta do mago. Então, assim, só que você vai manifestar essa ideia, olha só como que o tarô é maravilhoso. A lua é explícita aqui, você não mostra nada, mas aqui você mostra uma parte. Só que você não mostra tudo, você não mostra o jogo todo. Você manifesta uma parte dessa ideia, você toma ação em relação a isso, tá? Que é o lado dessa ideia, da carta da estrela, que é aquilo que você falou, não, é esse caminho que eu vou seguir, que eu sinto que esse... Pode ser que você tenha uma... Olha, você vai ter muita ajuda espiritual, você vai ter muitos insights, tá? Por isso que é muito importante você realmente trabalhar com sabedoria, né? Porque o espiritual não trabalha com gente idiota, você entendeu? Então, assim, eu acho que vocês estão deixando os outros tomarem as ações que não são sábias. É como se você falasse assim: eu sei quem é quem, não vou confiar em quem eu não confio, mas não vou excluir ninguém. Porém, se a pessoa quiser sair, tá por conta e risco. Eu não vou criar. Esse corte, quem faz são as pessoas, naturalmente. Tá? O corte existe no seu dia a dia, mas é porque você vai permitir que essa pessoa ela saia. Você não vai obrigar ninguém a nada, mas também você não vai ser obrigada a fazer nada. Então, fica quem quer. Mas assim, essas pessoas que ficam, que antes você percebeu que elas não eram boas, se elas quiserem ficar ali, escutar e seguir o que você está falando, tá tudo bem. Se elas começarem a querer dar pitaco, não. Então, provavelmente vai ter gente que vai ficar com você e vai parar de ser bobo, vai parar de achar que você é bobo ou boba, mas vai ter gente que vai cortar. Mas isso você já estava contando com isso, tá? Porque essa pessoa que te ajuda, ela já te avisa sobre isso. É uma pessoa sábia aqui. Uma pessoa que te conhece, provavelmente conhece muito de pessoas. Porque o Rei de Copas tem essa habilidade com pessoas. Então, você toma uma atitude aqui, mas você não mostra o jogo todo. No último trimestre, você tá com o sucesso na mão. E aí, provavelmente, quando você põe a mão nesse sucesso e que você manifesta essa nova realidade, é aquilo que eu falei para vocês. Vocês não vão chegar vão tacar o terror. O Dois de Ouros fala que vocês vão devagar, vocês vão deixar que as pessoas que não entenderam o recado vão embora por si mesmo, porque assim, tá muito claro para você que na sua vida, de repente, profissional, você pode conviver com as pessoas, mas você não confia mais nelas. As pessoas não vão ter mais acesso ao seu campo emocional, ou à sua vida social, ou à sua vida íntima. Vai ter pessoas, porque a gente não vive só com quem a gente gosta. Elas estão lá, você vai deixar, vocês vão estar muito Rei Salomão aqui, né? Muito sábios. Elas estão tudo lá, você só está observando. Só que elas naturalmente vão perceber. Elas não estão mais exatamente no jogo direto, tá? Mas tem gente que fica, entende? Só que você vai ficar com um núcleo bem fechado ali para você, tá? Como é que vai funcionar aqui, né? Vamos ver essa coluna 18 com 17, 35, 8 a justiça. E aqui é a coluna da severidade. Justiça está sendo feita, porque alguma justiça deve ter acontecido, né? Coluna da misericórdia, 19 com 1, 20 com 6, 26. 26 é um número poderosíssimo, que é a gemátria da letra Aleph, que é esse potencial, o divino, né? Você vai ter muita intuição. Aqui vai estar tudo muito favorecido em relação às suas escolhas. E, de novo, o 26 é quem o 8. O 8 fala também do quê? Do sobrenatural. Também fala da justiça. Vai ter a justiça severa e a justiça com misericórdia. Provavelmente para as pessoas que fazem, talvez, tem alguns que eu falei para vocês que ficam, mas não está mais no seu núcleo, que fazem o meia-culpa, né? Tipo, não, é verdade. Então, eu vou ficar desse lado mesmo. E vai ter os outros que sim, tá? Vai ficar claríssimo quem era só usava você como marionete, tá? 11 é a carta da força, que é a carta central. A questão do ano é uma vitória, tá? Mas é uma vitória que é conseguida através de você, que é uma coisa. Por que que parece simples? Porque para Áries ter esse lado do rei de espadas, da rainha de espadas, é difícil, né? A gente está num ano de Marte. Áries é regido por Marte, então a sua vontade de falar umas coisas, de fazer, vai estar bastante grande,
né? Então, o seu desafio é manter a frieza no ano de 2026, tá? Mas que vocês tenham uma virada que vocês têm, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais.